Os desafios agora são, enfim, os desafios que já existiam antes, que é conseguir manter o tal acompanhamento, controlar estes fatores de risco, garantir que as pessoas recebem a nossa mensagem, que ouvem os nossos conselhos, as nossas orientações e que as colocam em prática, isso é o mais importante de tudo, e que percebem que nós estamos lá, continuamos lá, sempre estivemos, mas continuamos lá para as ajudar no que precisam e para as ajudar a cuidar da sua saúde. Bem, os desafios que ocorreram aqui são muito semelhantes aos que ocorreram no resto do país, não é? Évora, sobretudo, Évora e o Alentejo tiveram uma particularidade grande com os surtos em lares de idosos. Em determinada altura nós tivemos centenas de doentes a ser acompanhados em surto e esses doentes foram acompanhados pelos médicos de família das várias unidades do nosso ACES, do nosso agrupamento de centros de saúde. Isso teve um impacto muito grande na nossa atividade assistencial, foi preciso reajustar horários de consulta de doentes crónicos, reajustar horários de consulta de doentes agudos, da consulta aberta, foi preciso fazer escalas de médicos, de enfermeiros, de administrativos. Tivemos também profissionais infectados, um isolamento, o que nos limitou ainda mais a nossa possibilidade de prestar cuidados. E foi uma fase realmente complicada, em que nós, nem diria que chegámos ao limite, nós passamos largamente o nosso limite e mesmo assim continuámos a trabalhar dentro do que nos era possível. E claro que isto não aconteceu só nos cuidados primários, mas é a nossa área e é a área em que nos diz mais respeito. Eu não diria que é possível especificar quem foram os doentes que ficaram mais prejudicados. O que acontece é que, no seu todo, houve de facto uma forma diferente de prestar cuidados, as consultas assistenciais ou presenciais reduziram-se muito e nós tivemos que apostar muito, até por uma gestão de tempo, gestão de espaço físico nas unidades, gestão do próprio confinamento, tivemos que apostar muito nestes contactos à distância, nestas consultas por telefone, por e-mail, para perceber como é que as pessoas estavam. De umas vezes a iniciativa era dos próprios doentes, noutros casos a iniciativa era nossa, havia um pedido de renovação de receituário, contactávamos, está tudo bem, como é que tem passado? E as pessoas sentiam-se bem com isso, sentiam-se pelo menos amparadas e percebiam que havia ali alguém que estava preocupado com elas. Como disse, estes contactos não substituem tudo, nem de longe nem de perto, a nossa essência não é essa, há ocasiões em que eles podem ser adequados, mas agora temos que conseguir retomar a nossa atividade de acordo com o que ela era. Eu acho que depois aqui nesta região, passada esta fase dos surtos dos lares, o resto é muito comum ao que aconteceu em todo o lado, com as áreas de atendimento a doentes respiratórios, com o trace Covid, em que também tivemos alturas em que as unidades tinham centenas de doentes a seu cargo e, portanto, o consumo de tempo com as chamadas telefónicas e com as tarefas informáticas elas associadas era muito grande. E o resto foi tentar gerir da melhor maneira possível o dia-a-dia, sem conseguir programar muito o que é que vinha a seguir. Era uma gestão muito daquele dia, daquela semana, reorganizar os circuitos nas unidades, passar as informações aos utentes. Os utentes compreenderam, de uma forma geral, compreenderam muito bem o que estava a passar, colaboraram muito bem connosco, mas agora também sentem que está na altura de tentarmos reprogramar esta atividade, assim a pandemia esteja estabilizada e assim o permite. É um desafio grande, este controle dos fatores de risco é sempre uma luta nossa, lá está, nós somos médicos de cuidados primários e, portanto, apostamos muito na prevenção. Nesta fase ainda mais, o próprio confinamento que nós fomos vivendo e que vivemos durante tantos meses fez com que as pessoas estivessem menos ativas, tivessem alteração dos seus hábitos alimentares e por isso aqui e ali foi-se verificando que há um descontrolo, eu não diria generalizado, não assistimos a um descontrolo completo e assustador destas patologias crónicas, por exemplo na diabetes, verificamos que há efetivamente doentes que têm um agravamento das suas análises, que aumentaram de peso, que não estão tão ativos ou tão, enfim, predispostos a fazer exercício como antes, também a situação assim o exigiu, mas agora é também essa a nossa tarefa de voltar a trazê-los ao seu controle habitual, voltar a fazê-los perceber que é importante controlarem esta sua doença e lá está, essa relação com a própria Covid-19, que em doentes de risco, em doentes que já têm fatores de risco acrescidos, a probabilidade de haver complicações de uma infecção por SARS-CoV-2 é maior do que nos outros utentes. Inerentemente, eles também estão preocupados com esta questão, até com a relação com a vacinação. Perguntam-nos muito frequentemente quando é que é a nossa vez, quando é que é a minha vez de ser vacinado. Eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu tenho colesterol alto. Às vezes não é fácil explicar o porquê de umas doenças serem critério e outras não serem, mas as pessoas e os utentes no geral eu julgo que estão motivadas e estão preocupadas. Passaram também por uma fase de maior susto, de maior receio, acho que todos nós passamos por isso. Estamos a aprender a conviver também com este vírus e de uma forma tentar
levar um pouco melhor a nossa vida, e os doentes também estão a tentar fazer isso. Estes tais contactos regulares que nós íamos tendo com os utentes, esta tal questão de não nos limitarmos apenas a passar receitas, mas perceber como é que eles estavam, serviu também para conseguirmos, dentro do possível, manter esta adesão e manter este cumprimento da terapêutica, perceber o que é que se passava, se algum doente em determinado momento não podia todos os seus medicamentos e só podia alguns, ou se, em alguns casos, nestes grupos de risco, se passava muito tempo sem nos contactar, e, portanto, aí a atitude proativa de sermos nós a ver como é que estavam hoje a evoluir a sua situação, se tinham alguma queixa, se havia algum problema a nível da família. E, portanto, a adesão à terapêutica, pelo menos aqui nesta região, não foi algo que se tenha verificado que tenha tido um grande decréscimo ou que tenha tido um grande impacto, mas claro que isto se deveu a um esforço grande da parte das equipas de saúde, mas também a uma motivação dos próprios doentes que se sentiram, enfim, não diria completamente seguros, mas pelo menos acompanhados neste processo e sabiam que de uma forma ou de outra conseguiriam contactar a sua equipa de saúde. Isso é muito importante nesta fase. Apesar de já levarmos um ano desta pandemia, ainda é relativamente pouco tempo, ainda há muita coisa que é desconhecida. O que temos vindo a perceber é que esta doença, esta infecção, mesmo em pessoas que tiveram sintomas ligeiros na sua fase aguda, vai deixando algumas sequelas, e há vários casos de doentes, e nós todos passamos por isso, e todos nós temos esse contacto, de doentes que após 2, 3 meses, o tal período das 12 semanas, continuam com algumas queixas, referem que não conseguem fazer a sua vida como faziam antes, sentem-se mais cansados, alguns podem ter tosse, uma menor tolerância ao esforço, mas sobretudo a questão do cansaço e de notarem que não conseguem realizar as suas atividades como antes faziam. Ainda não sabemos muito bem como é que vai ter que ser o acompanhamento destes doentes, certamente que vai envolver aqui também a colaboração com a parte hospitalar, a colaboração da reabilitação respiratória, enfim, mas temos que, sobretudo, ter essa preocupação e não, mais uma vez, não os deixarmos para trás. Isso também é a grande vantagem dos médicos de família. Nós conhecemos os nossos doentes, nós sabemos quem são os nossos doentes que estiveram infectados, nós sabemos quais foram os que tiveram sintomas mais complicados, sabemos quem é que tivemos internado. O problema é sempre o mesmo, temos é que ter tempo para os acompanhar e temos que ter todas as condições e esse espaço na agenda para conseguirmos. Eu tenho que ter ali aquele dia para marcar aquele doente, eu tenho que ter ali aquele dia para falar com ele, nem que seja só o tal telefonema, perceber se já passou mais um mês, como é que se sente, está melhor, não, ainda nota aí alguma coisa, se calhar é melhor vir cá, ou então não, as coisas estão a correr tranquilamente e este telefonema funcionou e é suficiente para isto. Mas sim, é mais um desafio que temos pela frente.